Estamos começando mais uma aula da nossa série Shemot, Êxodo. Estamos no capítulo 3, versículo 3. Estamos Hanukkah sabia para todo mundo. Vamos, que Deus ilumine, né, um pouco de luz na escuridão que a gente está precisando. Obrigado, estamos quase chegando a 4.500 inscritos. Daqui a pouco a gente chega em 5.000. Aqui a gente faz quando tiver 5.000, mais uma aula. Ou alguma ideia, né, de alguém aí nos comentários. Curtam, compartilhem. Vamos lá. A gente está vendo então, esses versículos a gente está sendo bem minucioso, porque tem muita coisa por trás e muitos conceitos, até porque é a primeira profecia de Moshe, e a gente pode aprender para todas as profecias, né? Que a Torá está escrevendo de uma forma bem detalhada toda essa relação entre Deus chamando, Moshe vendo, e o que passa, Moshe vai, eu quero me afastar, vou me aproximar, vou me ocultar, vamos. E aí primeiro a gente viu que aparece o fogo, aí tem um anjo dentro do fogo, e aí Moshe se impressiona que a sarça não está sendo consumida, depois vai falar a Deus, depois Deus vai falar de novo, vamos. E a gente viu, na aula passada, quem não viu, vejam, né? As aulas passadas, pelo menos as duas passadas, para entender o contexto do capítulo 3, que se é uma profecia, se está na realidade, quando que passa para a profecia, se o fogo é o anjo, se o anjo não é o fogo, isso tudo a gente viu aula passada algumas opiniões, e dentro disso a gente foi citando algumas opiniões, o que significa a profecia em si da sarça, né? Ou seja, a sarça ardente, ou seja, pegando fogo e não se consumindo. O que isso significa? A gente falou algumas opiniões, eu vou retomar as opiniões que a gente já falou, se não me engano. Uma, a gente falou que a sarça não se consumindo, quer dizer que a sarça é o povo de Israel e o fogo é Deus, mostrando que Deus mesmo no sofrimento, né, que a sarça está pegando fogo, Deus protege que ela não se consome. Ou seja, que Deus está sempre com a Israel, e mesmo quando está sofrimento, Deus protege. E a gente pode ver de todos os povos que já existiram, desde os menores até os maiores, muitos já se foram. E a Israel foi perseguida por todas as grandes potências de todas as épocas, e a Israel está aqui. Então, como essa sarça tem tanto fogo sobre ela, mas ela não se consome? Uma pergunta atual, né, que muitos fazem. Calma aí. Por que a Israel ainda vive? Qual é o segredo? Esse povo, por todas as questões sociais, culturais, estatísticas e por aí vai, históricas, já deveria ter se extinguido há muito tempo, né? Se consumido há muito tempo. Ainda mais que o povo que sofreu, né? Não é que viveu bem ou mal, a gente viveu 2.000 anos de exílio, por tudo que é lado. Gente, hoje a gente vê que volta, o fogo aumenta de novo sobre a sarça, o antissemitismo sobe, e aí o Hamas, não sei o que lá, e esse povo que não acaba, né? Ou seja, que é Deus que está protegendo o povo de Israel. Essa é a primeira explicação. Segunda explicação, mesma coisa, a gente está em Hanukkah, os macabeus, né? Vieram os gregos e tal, Deus protegeu, que tem a ver com a vela que a gente acende, a luz, a escuridão. O milagre do fogo que se multiplicou, não tem um pouco aqui, com o milagre é o fogo. A gente viu lá passada que sempre o milagre, quando é a presença divina, é o fogo que é representado, né? Como na entrega da Torá, vai ser o fogo no Monte Sinai, a coluna de fogo. Quando Avraham teve o Brit Ben Avetarim, o pacto das partes cortadas, ele vê um fogo e as aves, ele fica tentando afastar a ave, né? Tem um fogo lá. Então, em vários momentos, o fogo. A gente vai ver também Yoshua, quando vê o anjo de Deus com uma espada, com chama flamejante, né? Com fogo também. Então, o fogo sempre representa a presença divina. Outra explicação é que o faraó é o espinho, que a gente viu lá passada, ou seja, a sarça, que é um galho seco, é o faraó, é o Egito, por exemplo, e o fogo são as pragas que virão ao Egito, que Deus está anunciando, e a questão é por que o fogo não se consome, ou seja, por que a faraó não libera o povo, porque chega de sofrimento, chega, o fogo queima e ele quer continuar lá, ou seja, o faraó se mantém. Então essa seria outra explicação, que Deus já está, depois a gente vai ver o comunicado de Deus, que a ideia é assim, saiba que não é que eu vou trazer a primeira praga e o faraó vai falar, podem ir embora,
o fogo vai resistir, a sarça vai resistir, mesmo que já tinha que ter sido naturalmente consumida há muito tempo. Mas tem um motivo nisso. Então seria uma segunda explicação. Terceira, que é a que vai falar porque bem na sarça, né? Aqui é uma árvore, não é uma árvore, é uma plantinha muito pequena, desprezível, que fala que Deus pode estar em todos os lugares. Ou seja, até numa sarça a presença divina pode estar lá, e ser um símbolo e uma representação para alguma coisa. E também, e a outra explicação é que Moshe vai entender que a sarça não queima, quer dizer que a conexão com Deus não queima. Diferente do que a gente falou no ano passado das outras culturas, que acham que a conexão com Deus traz a morte e cultuam a morte. Não, o judaísmo é o Deus vivo, e quando tem a entrega da Torá, o povo fala claramente, está escrito na Torá, que hoje a gente viu que a gente falou com Deus e vivemos. Isso é uma surpresa, ou seja, não morremos, vivemos. Ou seja, que a sarça não é que ela se consome quando tem a presença divina, tudo é destruído, ao contrário, continua em pé, né? Porque Deus traz a vida. E isso também mostrando que mesmo que Israel está rebaixado, ou seja, está escravizado no Egito, Deus está com Israel. Deus está com o povo de Israel, ou seja, Deus, como a gente fala, que quando o povo judeu de Israel é exilado, a presença divina vai junto, né? E a mesma coisa a gente vai ver que vimos já que quando Jacob vai para o Egito e Deus fala, não tema de ir para o Egito, eu estarei com você e também subirei com você. Ou seja, Deus está lá. E Deus vai proteger de alguma forma a Israel mesmo no sofrimento e rebaixado, escravizado no Egito, para que no final eles consigam sair, que vai ser também a informação que Deus vai dar para Moshe nessa profecia mais adiante. Sim. Outra explicação é que o Egito é o fogo, Israel é a sarça, e o Egito está queimando, mas o povo de Israel sobrevive. Coisas às vezes parecidas, alguns detalhes. Isso é o que a gente viu, se eu não me engano, até agora. Essas são as explicações que a gente deu para essa profecia. Essa alegoria, né, na verdade. Eu trouxe aqui o Tzorah Amor, para mostrar, que é um rabino de 1500, que foi exilado da Espanha e cabalista. E ele traz aqui, porque eu fiquei com preguiça de anotar, que ele traz 12 midrashim sobre o que significa a sarça. Então, só para passar rápido. Sim, eu poderia ter marcado a página, poderia, mas não marquei, calma. Aqui, mas aqui acho que depois ele resume. Deus é que ele escreve assim, o que eu vou escrever de forma que eu lembro. Ele escreve e depois ele no livro assim, eu vi direito os midrashim, são ele traz, não devia estar com livros quando estava escrevendo, alguma coisa assim. Então eu vou pegar a parte que ele já resume. Que aqui, que fala, depois encontrei o midrash, todos os midrashim, ele traz. E assim é o midrash. Rabi Yossi Omer, me preencheu o tahor, no motolam yochonim lasod mimenu peça lavod azará. Ou seja, todas as árvores, os povos do mundo fazem idolatria, fazem, né, com madeira e fazem imagens, né? Mas no Sinai ninguém faz imagem de idolatria com arbusto. Então é uma árvore pura. Então, assim, por isso que apareceu no Sinai, não em uma outra árvore. Que seria uma árvore que, agora eu estou interpretando os Midrashim, mas ele só cita, né? Ou seja, é uma árvore que você não vai ter uma conexão com a Avodazará, né? Uma relação com a Avodazará. Ninguém pega um galhozinho para fazer uma idolatria. Pega uma árvore, uma outra, não sei o que lá. Eu acho que é isso, né? Mas não é que eu só passei aqui. Outra coisa, Mara Rabiona, porque está escrito Yonati Tatamati, Kulatomati. A explicação que Deus estará com a gente mesmo no sofrimento. Ou seja, mesmo que o povo está sofrendo, Deus está com o povo. A gente falou Deus para Moshe, veja que eu estou sofrendo da mesma forma que Israel está sofrendo. Ou seja, não só na explicação que mesmo o povo sofrendo, Deus está com ele. Não, Deus está com o povo de Israel no sofrimento. Ou seja, quando o povo judeu está sofrendo, Deus também está sofrendo. Ou seja, no sofrimento e não no local do sofrimento, né? Que também é uma outra interpretação. Mas aqui o Midrash vai dizer que Deus ele sofre quando o Israel sofre. Shani me dar bem, porque eu estou falando com você através de kotzim, ou seja, através de espinhos, né? Que é como se fosse que eu também estou sendo... Ou seja, eu estou falando através de espinhos, ou seja, eu também estou me machucando. Isso tudo são metáforas e midrashim, né? Não é nada literal. Outra explicação, que não tem nenhum lugar vazio sem a presença divina, mesmo o sne, mesmo um arbusto qualquer, um espinho seco, né? Que a gente viu hoje, a explicação do Ibn Ezra, aula passada.
Outra explicação, da mesma forma que o Isne, o arbusto, é a mais baixa, né, de todas as árvores, assim Israel no exílio, ele é mais baixo de todos os povos. No final, ele é para ser escravizado, vai ser escravizado. É para ser perseguido, é para ser perseguido. É para ser exterminado, né, vai para a câmara de gás. Ou seja, se está no exílio, vai até o final também. Mas Deus salva no final. Davar acher, que Hashem she'asne kashem mikol ha'ilanot, kach ofet שנקטם בסנה היינו יוצאים ממנו בשלום, אלא כנפת המטרה. Ou seja, da mesma forma que o Sne, ele é duro, mais de todas as árvores, quer dizer que tem algumas coisas que, antes ele fala que machuca, né? E as aves, quando elas vão para o arbusto, elas acabam ficando presas dentro dele, nos espinhos, e ela precisa bater as árvores e se mexer para conseguir sair e sair machucado. Seria o que ele fala antes. Assim também é Am Israel, que querendo dizer o seguinte, que aquele que machuca Israel não sai em paz também. Saiba que não vai ser em paz. Né? O Hamas fez, saiba que acabou para ele. Não vai sair impune. O que quis dizer? O Rabi Yohanan Omer, mas negader lagan. Assim como você pega os arbustos para fazer uma cerca para um jardim. No jardim, então, você bota arbustos em volta como cerca. Né? Assim, Israel é uma cerca para o mundo. Ou seja, que a Israel protege o mundo. Aqui ele traz nos comentários no sentido de o mérito de a Israel estudar a Torá e tal, protege o mundo inteiro, mas pode também entender nos valores, na forma de se comportar. É uma cerca moral para o mundo. Né? Outra explicação, uma explicação que Sne, aqui a numerologia é 120. A Hasne, né? Como está escrito Hasne, que é 120, que seria então os anos de Moshe. Seria uma alusão para Moshe, que seria 120 anos. E outra explicação é que Moshe vai subir, quando ele tiver a maior profecia, que ele vai subir no Har Sinai, ele vai subir 3 vezes, e cada vez ele vai ficar 40 dias, ou seja, ele vai ficar no total 120 dias, tendo a profecia no Har Sinai, que a gente viu lá passada que Sinai vem de Sinai, né? Que aí é o fogo lá, então, ou seja, que a conexão, que uma das interpretações é que isso daqui, na verdade, é o que vai acontecer no futuro, com todo o povo, e o que eu estou falando com você, na verdade, é uma representação do que vai acontecer com todo mundo, com você aqui, mas no futuro todo mundo vai ouvir no Har Sinai, e você vai ter essa profecia por 120 anos, que é a numerologia de Asne. Outra explicação, da mesma forma que o Sne tem Kotsim, tem espinhos e rosas, assim em Israel tem Tzadikim e Ireshaim, tem justos e perversos. E aqui no comentário assim, se é para ser justo, vai ser muito justo. E tem alguns que se é perverso, é muito perverso também. Ou seja, tem dos dois. Rav Nachman ben Rabi Yishmael ben Haman Amar, todas as árvores, às vezes ela tem uma folha, às vezes 2, às vezes 3. Por exemplo, o Hadass, né, que são 3 folhas. Mas o Sine são 5 folhas. Ou seja, uma árvore que dá 5 pétalas. Se é pétala, né? Folhas, não sei exatamente o que é um midrash, né? Que o Kadosh Baruch Hu falou que Israel é pelo mérito de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe e Aharon. Midrash, né? E outra explicação, assim como o Sne não cresce em um lugar a não ser através da água, assim Israel não fica de pé, a não ser pelo mérito da Torá, que é comparado à água. Outra explicação, assim como o Sne, ele cresce tanto num jardim quanto no rio, né, na margem do rio, assim Israel cresce tanto nesse mundo como no mundo vindouro. E outra coisa que ele fala é que tem 4 vezes no versículo Asne, são 4 vezes, que é de acordo com os 4 exílios que a Israel vai passar. Ou seja, tem muito significado aqui nesses midrashim que ele traz. Tem outros midrashim também, né? Mas dá para entender que podem ser muitas coisas. Tem umas mais fáceis de entender, outras mais mas tudo bem, Midrash sendo Midrash. Que é uma ciência por si só, né? Entender o que é o Midrash. Vamos lá, então. Então a gente viu aqui que Moshe, então, ele chegou ao primeiro versículo, chegou até agora, não vou voltar nisso, senão fica muito repetitivo, né? 2. Então a gente viu que Vayar Malach, o Moshe vê um anjo, Malach Hashem, um anjo de Deus, certo? Ela para ele, Belibataes, dentro de uma chama, ou dentro do fogo, me toca Sne, que está dentro do Sne, da sarça. Vai irar, e ele vem nesse Sne Boer Baesh, ele vê que a Sne ele está queimando em fogo, vê a Sne no caldo, e a Sne não está se consumindo.
Então ele vê lá o anjo de Deus dentro do fogo. A gente viu na aula passada se ele vê o anjo ou vê o fogo, se o fogo é o anjo, se o fogo não é o anjo. Isso, mas ele vê. Se isso foi um milagre, se foi profecia, isso tudo a gente já falou na aula passada. Mas é isso que ele vê. Como consequência, vai Omer Moshe, 3. E falou Moshe, Asura navere, ou seja, eu vou me desviar para lá, agora, né? Agora, eu vou agora para lá. Vere, eu quero ver. A maré gadolazé, essa grande visão. Ou seja, ele entende que é uma grande visão logo de cara. Ou seja, ou milagre, ou profecia, mas eu quero ver, ou seja, eu quero entender melhor essa grande visão. Madua, e qual é o ponto? Madua loibar assinê, porque assinê não está se consumindo. Ou seja, de todas as representações, porque a Israel não acaba? Porque o Egito, o faraó não volta atrás e libera, não vai liberar logo? Porque Deus está em todo lugar e várias explicações, né? Então, por que não está se consumindo? 4. Vaiar Hashem, que Salirot. Deus vê que ele fugiu, se desviou para ver, né? Vai cair lá, então chama ele. Ele viu, ele foi ver, então vou chamar ele. Então Deus vai chamar ele. Mas aí não fala, está escrito Vaiar Hashem, e falou Deus como tetagrama, né? Yud Kei Vav Kei, tetagrama. Que se desviou, vai criar Elav Elohim. E o que chama Moshe não é Yud Kei Vav Kei, é Elohim, muda o nome de Deus, Elohim. E a gente já vai ver uma Mitor Sined dentro da sarça. E aqui a gente já vai ver que vai ter uma discussão o que é o Elohim, quem que chama Moshe. Né? Ou seja, a princípio, quem está dentro da sarça? O Malach Hashem, o anjo de Deus. Então, o anjo que fala com Moshe, ou é Deus diretamente que fala com Moshe? A gente já viu que a explicação do que estava Kabbalah lá passada, que Malach Hashem é um dos nomes de Deus. Então, na verdade, não tem nenhuma... É Deus, Deus fala com Moshe. Mas a pergunta é para quem diz que não, que existe o anjo, ou diretamente de Deus, ou seja, quem fala é Deus diretamente ou o anjo. Então, o que é o Elohim? Porque é que o nome Elohim foi trazido como, então a gente já tem o que? O fogo, o anjo, né? E agora o Elohim, que seria outro nome. Está falando com Moshe. Vai Omer Moshe, Moshe. E aí o que fala? Vai Omer, Moshe, Moshe. Moisés, né? Repete o nome dele. Vai Omer, né? Ele falou, eis-me aqui, como, né? Falou de Abraham. E quem mais fala? O Yosef fala respondendo Yaakov, né? Acho que o Tzchak, né? Cada Tzchak também, se eu não me engano, falei né? Então eu falei, estou preparado, estou aqui. 5. Vai Omer, então fala, Atikravalo, ou seja, não se aproxime, Shana Alecha Meadra Grecha, tire os seus sapatos dos seus pés, que a Makom Asher Ata Omed Alav, que o lugar na qual você está de pé sobre ele, Admat Kodesh Hu, é um local consagrado. Então, essa é o que Elohim vai falar para Moshe. Vai Omer, Anohi, aí vai se apresentar. Anohi Elohei Avir. Então, outro nome, está se apresentando agora com mais um nome. Eu sou a força do seu pai. Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Daqui a gente começa a rezar na Midá, né? As 18 bênçãos. Então, eu sou a força de Avraham, força de Yitzhak e força de Yaakov. E aí, o que Moshe faz? Vai ter Moshe Panach. Moshe esconde sua face, que Yarem habita Elohim, porque ele tem medo de olhar para Elohim. 7. Vai Omer Hashem. Então agora fala Deus. E agora Deus não como Elohim, não é vai Omer Elohim, e sim vai Omer Hashem, o tetagrama. Então é outra forma de expressão de Deus. Então a gente vê que tem aqui o fogo, o anjo, o Elohim e agora o tetagrama. Então fala Deus. E aí começa a mensagem. Eu vi o sofrimento do meu povo que estão no Egito. E eu grito, eu ouvi, me prenei sabe, perante seus algozes, que a data é uma rovável, que eu soube a dor deles, né? Aqui o Tzur, já que a gente falou do Tzur Aramot, ele comenta assim, o profeta, tem três formas que a gente consegue captar alguma informação, ou vendo, ou ouvindo, ou entendendo. E aqui tem as três coisas, né? Eu vi o sofrimento no Egito, e eu ouvi o grito deles perante os algozes, e eu soube as dores, né? São as três formas. Eu vi, eu ouvi e eu soube. Eu compreendi. Veirei de letzlo, então vou descer para salvar a minha admissão. Aí começa a mensagem, entendeu? Então até vir a mensagem mesmo, tem todo esse joguinho. Anjo, aproxima, viu que aproximou.
Elohim, Moshe, estou aqui. Ah, eu sou o Deus do seu pai, de Abraham, de Isaac, Jacob. Ele, não quero. Até vai Omer Hashem, falou Deus. Aí falou Deus, aí tem a mensagem que ele quer passar, né? Interessante, tem o joguinho. Parece Leavde, né? Separando 1000 vezes. Sedução. Um flerte de casal, né? Tipo, né? Vem aqui, tá, né? Até um conhecer exatamente o outro. Primeiro manda cartinhas, né? Que é o anjo. Cartinha, exatamente. Eu achei a cheirinho, né? Então, é um pouco isso. Então, um segundo, deixa eu ver se eu estou pulando alguma coisa. Tá, vamos lá, 3. Então, vai Omer Moshe Asuraná, vou me desviar daqui, vou sair daqui e vou ver essa grande divisão, porque não queima o fogo, né? Então, o Ibn Ezra vai falar, o que é a Maré Agadola, essa grande divisão? Então, eu vou falar o seguinte, esse é o primeiro milagre escrito na Torá que Deus fez através do profeta Moshe. Então, o primeiro milagre de Moshe, então, Maré Agadola, ou seja, o grande milagre, né? Isso é a explicação do Ibn Ezra, que é um milagre. A gente vai ver a explicação, que isso já é dentro de uma visão profética, que seria o Maimônides, tá bom? Seria 2 explicações possíveis. Mas porque o Ibn Ezra, ele vai querer dizer que isso é um milagre que está acontecendo, isso a gente vai ver no versículo 12. Quando Deus vai falar, esse é o sinal que eu estou te dando. E vai ter uma grande discussão, o que é o sinal que Deus vai dar. Para o Ibn Ezra, o sinal é o milagre que acabou de acontecer, que é a sarça pegar fogo e não se consumir. Algo sobrenatural, ou seja, porque todo profeta tem um sinal. Esse é o sinal que eu estou te enviando, né? Mas isso é o Ibn Ezra. E agora o Ibn Ezra vai dizer o significado disso. O significado é que o inimigo é o fogo, Israel é a sarça, porém não se queima, que a gente já explicou. O Ibn Ezra, ele vai falar o seguinte. Não preciso. Tá, a gente já falou do Ibn Ezra. Eu falho, continua. O Malbim vai trazer uma explicação seguinte. O que é o Assura? Eu vou me desviar para lá para ver. A princípio a gente está vendo o Moshe, tá lá, viu de longe o fogo. Falou, deixa eu lá ver melhor, para entender, né? Mas o ato de Moshe ir para lá ver, o que ele representa? Moshe está tentando compreender melhor. Não é uma questão tão necessariamente física. Mesmo que for físico, o importante é a compreensão intelectual daquilo que ele está vendo. Certo? Porque eu tenho que aproximar, eu quero analisar melhor o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. Não tá acreditando. Por que não está se consumindo? É uma questão científica, vamos dizer assim, intelectual. Certo? E deixa eu ver direito às cores, né? Deixa eu ver como é bonita essa visão, não é isso? Eu quero entender, compreender melhor. Então, eu vou me aproximar para compreender melhor, né? Então, eu falo o seguinte, Moshe já entendeu que era uma visão profética, ou seja, diferente do Ibn Ezra, o Malbim vai entender o seguinte, que a Maré Gadola, essa grande visão, não está falando de uma profecia, de um milagre, e sim, eu quero entender a visão profética que eu estou tendo. Ou seja, já entende que está dentro de uma profecia e eu quero compreender essa profecia. Então eu vou me aproximar para compreendê-la melhor. Quero entender o seu significado racionalmente, sem intermédio da imaginação, ou seja, até agora é uma alegoria, a sarça ardente. Eu não quero alegoria, eu quero entender o significado, o que Deus quer me trazer, né? Então, Assura, ou seja, quando ele fala Assura, eu vou me desviar, se refere à força imaginativa, é Moshe falando para a sua força, faculdade imaginativa. Ou seja, se afasta a imaginação, força imaginativa se afasta, porque eu quero compreender essa visão de forma intelectual, racional. Através da razão pura, e não da visão. E não de metáforas, que a gente já viu a explicação do Malbim algumas 2 aulas atrás, que é a diferença de Moshe para todos os profetas. Que todos os profetas veem uma profecia, enquanto Moshe compreende uma profecia, porque a profecia de Moshe não é através de metáforas, nem alegorias e nem visão, e sim a pura compreensão. Então Moshe, que ainda está treinando, né, começando a ser um profeta, e fala, não, força imaginativa, eu não quero assim. Eu quero compreender racionalmente o significado. E não através de uma alusão e entender o que é essa alusão. Eu não quero interpretar, eu quero então compreender. Então seria a expressão do Malbim, sem interferência. Então, a Sura seria a força imaginativa, tem que se desfazer de qualquer interferência material e focar apenas na intelectual. Então é o que vai falar o Malbim. Tá?
O Netziv Nivolaj vai agora dar uma outra explicação, o que significa sarça ardente, que a gente ainda não deu, que é o seguinte. O fogo são os decretos pesados sobre a Israel. Ou seja, o sofrimento são os decretos que vêm sobre a Israel. Então a sarça é a Israel. Então, por que a Israel sofre tanto? E essa era a pergunta, vários midrashim vão dizer que indagava Moshe Rabbeinu todos esses anos, porque a Israel sofre tanto. Tanto que a gente interpretou lá, depois que os irmãos estavam brigando, e ele vai lá e fala, seja, não levante, seu perverso, porque vai levantar e falar, sai daqui. Aí fala, a chave não dá, Davar. Agora eu entendi o porquê. Porque eles sofrem tanto. Porque um está brigando com o outro, tem delatores e não sei o que lá. Não, desculpa, eles contam para o faraó e ele é perseguido. Ele fala, agora eu sei. Ou seja, que tem delatores, esse é o motivo. Ou seja, Moshe está sempre tentando entender o motivo. Né? E isso que ele fala, por que tem decretos vindo para Israel? Mas por que então, por um lado, por que tem decretos vindo para Israel? Porque a Israel merece, é pecador, merece ser exterminado, é um decreto de aniquilação. Mas a sarça não se consome. Então é óbvio que os decretos não é para acabar com a Israel. Porque o sobrenatural aqui não é o fogo. O sobrenatural é não se consumir. É isso que ele fala. Eu quero desviar para entender o quê? O que eu quero entender? Eu tenho duas coisas que não tem como entender. Uma, porque está pegando fogo. E dois, porque a sarça se mantém. E aqui no versículo está escrito, eu vou me desviar porque eu quero entender o porquê se mantém. Ou seja, o porquê está pegando fogo, entendido. Tem gente que peca, né? Tudo mais, a gente vai ver Midrashim, que o povo de Israel estava fazendo idolatria no Egito e tal. E eu só entendo, porque tem decretos. Agora, porque a Israel se mantém, que é o sobrenatural, isso eu quero entender, isso que eu quero compreender, o porquê sim, porquê fica de pé. Porque os decretos não vão começar, esse Israel não diminui, né? Porque continua lá. Isso que eu tenho que compreender. E aí, por quê? A Israel se mantém. Pergunta. Então são duas perguntas que ninguém responde, né? Até hoje em dia ninguém conseguiu responder. Uma, por que tem tanto antissemitismo no mundo? Por que o Holocausto? Por que a Inquisição? Por que Hamas? Por que Harvard, né? Já, se Deus quiser, não precisando adiantar o futuro, que é o caminho que... Eu já estou cantando a bola, quem vê nas aulas já há muitos anos isso, né? Que os Estados Unidos está por um fio, né? Já estou 5 anos falando disso. Só não vê que... a pessoa, não, acho que não, liberdade, agora... Aí acontece o negócio, agora todo mundo percebe o cenário crítico, né, que está a situação. Então, por quê? Por que o antissemitismo? Por que existe antissemitismo? Qual é o motivo do antissemitismo? Por que o fogo queima a sarça? Sempre, né? É o motivo que o Moshe quer entender também. E dois, de como a sarça sobrevive. Por quê, né? Madua, por que sobrevive? São duas coisas que tem que compreender. São explicações que eu acho que ninguém até hoje em dia tem uma resposta, né? Pelo menos a primeira ninguém tem uma resposta. Que? Por que o antissemitismo? Até que lá em 1800 e pouco, qual é o nome do autor? Se não me engano é o Pinsker, que vai escrever o livro e vai dizer o seguinte: o antissemitismo é uma patologia que sempre existiu e sempre vai existir e não tem cura, incurável, né? É um livro, isso que vai... E um pouco desse livro que vai fomentar o início do sionismo. O sionismo sempre existiu, mas o sionismo como alguma força política, prática para voltar de fato, que vai, principalmente o sionismo político, né, que vai vir por Theodor Herzl, é influenciado nisso. Se o antissemitismo não tem cura e é incurável, como sobreviver? Essa é a pergunta que os judeus daquela época na Europa vão se perguntar. Se é incurável, já que ele escreveu que não tem cura, porque até então eu acho que é curável o antissemitismo. Tem cura. É estruturas sociais, né? Estrutural. É porque a gente está no exílio, e no exílio a gente sofre. É por causa da religião. Tem vários, talvez vários, né? Ou talvez porque a gente é muito diferente dos outros, e aí, né? Algum motivo desse? E aí o que o pessoal na Europa pensava? Não, é porque a gente é diferente dos outros. A gente vive aqui na nossa seita, só diferente, roupa diferente, tal. Esse é o motivo do antissemitismo. Aí o que aconteceu? Aí teve veio Napoleão, a Revolução Francesa, Napoleão, e declararam
fui já falando na independência, a emancipação judaica. Judeus, agora vocês são cidadãos como todo mundo, pode fazer o que quiser. Oba, finalmente, a gente vai poder se aproximar de todos os outros e ser como eles. Aí começa, né? Mas eu sou judeu, eles não têm uma cultura, como a gente se relaciona? Aí começa a pensar, não, vamos ser judeu em casa e fora de casa a gente não é judeu. Aí 3 gerações são pessoas já totalmente assimiladas, com nome não judaicos, com vestimenta não judaica, com cultura não judaica, com crenças não judaicas. Ou seja, totalmente igual a um francês, ou igual a um alemão, igual, né, um europeu. Totalmente, pronto, não tem diferença nenhuma. Pronto, e isso vai acabar o antissemitismo. Pela primeira vez, vai parar de existir antissemitismo. Por quê? Porque a gente é igual. E aí o que acontece? Nunca o antissemitismo foi tão forte como nesse momento. Porque eles querem ser igual a gente. E começa o antissemitismo. Aí frente a essa questão, então, se isso não resolve o antissemitismo, se eu abdicar de ser judeu, de me comportar como judeu, de crer como judeu, não resolve o antissemitismo, o que resolve? É uma patologia, não tem cura. É o que vamos escrever na época. Então, se não tem cura, como sobreviver? Então a gente só pode ser um povo sobreviver se a gente estiver protegido, ou seja, a gente tiver uma terra pra gente, governada pela gente, que a gente possa se defender. E aí, então, a gente e aí, assim, não vai existir mais antissemitismo, porque a gente vai estar protegido. Entendeu? Aí a gente tem a terra, tem o deserto, tem não sei o que lá, que fala, não. O país dos judeus é genocida, é colonialista, não sei o que lá, né? Ninguém solta a mão de ninguém, menos se é judeu. Não sei o que lá, que eu não falei assim, agora o motivo é porque vocês têm um país. Vocês têm um país só de vocês? Não, então agora tem motivo pra... Não é antissemitismo, é antisionismo, é diferente, né? Não sei o que lá. É por causa do Bibi, né? Que o Hamas pode entrar, estuprar e matar quem quiser, né? Ou seja, e aí a judeu fala, não, mas agora o que é diferente de hoje para 80 anos atrás? Agora eu posso me proteger, tem um exército. Aí vem todas as Nações Unidas e falam assim, não, vocês não podem usar o exército de vocês, porque não é proporcional. É mais ou menos isso. Então, a pergunta de Moshe é essa. Talvez Moshe na sarça já viu tudo isso, que é o exemplo das 4 exílios. Ele já viu os 4 exílios. Por quê? Ele quer entender. E por que a missão se mantém mesmo assim? Se mesmo se assimilou, não sei o que lá, foi perseguido, câmara de gás e se mantém, e existe ainda. A história de uma velhinha com 70 lobos, né? Então, essa explicação, essa pergunta do Netzer me lógica. Então, vai Hashem. Então, aparece, Deus vê que ele se afastou, né, para ver melhor, e chama, então, Elohim, dentro da sarça, e fala, Moshe. E ele fala, Inaene, eis-me aqui, estou aqui. Então, vamos entender. O Ebenezer vai explicar o seguinte. O que é e falou Deus, ou seja, Deus não está presente, porque quem vai falar no final é Elohim, e é o Malá e tal. Então fala, não. Moshe que escreveu a Torá, ele escreveu Deus, porque ele sabe que é Deus que falou, mas, ou seja, e assim você deixa a pergunta para lá. Não, Moshe escreveu, falou Deus, porque é Deus que fala, não importa. Mais ou menos isso que ele quer falar. Ou seja, mas quem chamou mesmo Moshe no momento foi o anjo, em nome de Deus. O Malá, então. E o que é o anjo? É o Elohim. Então, Elohim aqui não é Deus, e sim é anjo. Se for traduzir, e chamou o anjo dentro da árvore, que Elohim aqui é anjo, e não Deus, né? Não se traduz como Deus. Como vai falar aqui o próprio Ebenezer, que Elohim não é um substantivo, e sim um adjetivo. E, na verdade, Elohim pode ser chamado qualquer criatura imaterial, que não tem matéria, ou seja, sem força corpórea. Por isso que um anjo pode ser chamado de Elohim, Deus pode ser chamado de Elohim, ou qualquer força, que não é um vetor, que não tem... Pode ser chamado de Elohim, qualquer pode ser chamado de Elohim, por isso que Deus às vezes é chamado de Elohim. Elohim é Elohim, né? O Deus dos deuses. Ou seja, eu sou a força de todas as forças imateriais, eu sou a força primária, né? Querendo dizer assim. Dá para fazer um paralelo também com a Kedat Yitzhak, o anjo chamou Avraham com 2 vezes, né? Avraham. Sim. Aqui também falou Moshe. Sim, a gente vai entrar na repetição do nome, sim. E aqui é o anjo de Deus lá para Abraham, certo? Então, ou seja, aqui é o anjo chama Moshe, por isso que é Elohim. O Ramban não vai concordar com Ebenezer, porque vai falar, Elohim não é o anjo aqui, porque como Moshe é o maior dos profetas,
Não é o anjo que vai falar com Moshe. Moshe já estava preparado para falar com Deus diretamente, não através de um anjo. Como a gente já explicou nas aulas passadas, a diferença de uma profecia através de um anjo e a diferença de Moshe, que fala cara a cara com Deus, sem intermédio de um anjo, que é a diferença de uma profecia incompleta para uma profecia completa. Então, se você está falando que um anjo foi através de um anjo, quer dizer que é uma profecia incompleta, que corrobora a ideia de que Moshe ainda não está na profecia completa ainda nesse momento da história. Mas o Ramban vai achar que não. Mas tudo bem. Mas vai falar o seguinte: o Moshe, então, quando ele vê a sarça e tal, ele não consegue captar a Shekhinah, a presença divina. Tá? Então, como ele não consegue entender, ou seja, no início ele não entende que é uma profecia, ele não entende que tem a presença divina lá, ele vê o fogo e tal, então ele não se prepara para uma profecia. Então Moshe, ele não está preparado. E aí ele está lá, do nada ele está numa profecia, mas ele não se preparou para aquilo, né? E aí então a gente vai ver, mas aí ele começa a se preparar. Aí fala, vou me desviar para entender o que está acontecendo aqui, né? E aí depois vai falar, e ele oculta a sua face, ou seja, Moshe começa a se preparar, e depois vai ir a Hashem, e aparece Deus para ele. O Al-Sheikh HaKadosh, ele vai explicar um pouco nesse sentido também. Que, na verdade, Moshe está lá e vê a sarça. Quando ele vê a sarça, um milagre acontecendo, que é o Malach Hashem, ele fala, eu preciso ir lá me aproximar para ver melhor. O que quer dizer se me aproximar para ver melhor? Como falou Malbi. Eu preciso me preparar, porque isso é uma profecia, uma Gadol, uma profecia, eu preciso me preparar para isso. Então, Moshe, isso que eu vou tentar compreender, na verdade, eu estou querendo me preparar para o que eu estou começando a ter, a profecia. E aí, quando ele se prepara, fala Elohim. Ou seja, o que é Elohim? É uma profecia através de um anjo. Quer dizer que é uma profecia incompleta. E aí a profecia incompleta vai falar, é Moshe, ele fala, eu estou aqui. Ou seja, eu estou aqui, é uma preparação, Moshe, estou preparando, estou aqui e tal. Aí vai falar, eu sou o Deus do seu pai, Abraham, Isaac, você está introduzindo. E quando então Moshe ouve a profecia incompleta, ele oculta a sua face. E a gente já explicou lá, o que é oculta a face? Oculta a face é o seguinte, é um pouco o que o Mário já falou, eu não quero que a profecia seja nesse nível, no nível da simbologia, né, da visão. Então, ele oculta a face, aí depois vai Hashem e aparece Deus para ele. Aí quando aparece Deus para ele, que é o nome de Deus do tetragrama, quer dizer que então Moshe entra na profecia completa. Ou seja, então tem 3 níveis. Um é a parte que ele vê a sarça, depois é o Elohim falando e depois o tetragrama falando. Quando chega no tetragrama, quer dizer que Moshe já está preparado para a profecia e aí realmente a profecia vem. Entendeu? Seria a explicação do Al-Sheikh HaKadosh. E o Al-Sheikh HaKadosh ainda pergunta assim, então por que no início está escrito Deus? No início de tudo, Malach Hashem. O anjo de Hashem e não de Yud Kei Vav Kei, e não Malach Elohim, podia estar escrito o anjo de Elohim, como tem em outros lugares falando, o anjo de Elohim, porque o anjo de Hashem, mostrando aqui que, e ele vai dizer que o Hashem, o Deus, o tetragrama é a misericórdia de Deus, enquanto Elohim é a severidade de Deus. Então, no início, vem mostrar assim, tudo que está acontecendo é uma misericórdia de Deus, que quer falar com você, que você vai chegar no nível mais alto dos profetas, mesmo que a Missarela ainda não está preparado para isso dentro do Egito, porque ainda faz idolatria. Então, na verdade, tudo isso é piedade. Mas no meio, então, já introduz como um anjo de Deus, ou seja, tudo isso começa por piedade. Mas aí Moshe vai galgando os níveis até chegar na piedade, e antes ele passa para sarça queimando, que é uma questão de severidade, né? Um pouco que o Al-Sheikh HaKadosh vai falar. Outra coisa que ele vai falar é que Moshe não consegue entender como eu estou tendo uma profecia se eu estou fora da terra de Israel. E ele vai falar que isso também representa a sarça. A sarça, que é uma árvore pequena, porque é uma sarça seca, que eu não estou na terra de Israel, e ele vai conectar com a própria informação de Deus. Ele vai falar, vou tirar você do Egito, vou entrar para a terra que emana leite e mel, que é uma terra boa e ampla, né? E aí quando fala boa e ampla, ele vai conectar não só boa e ampla materialmente, sim espiritualmente. Quer dizer que lá, é óbvio que a profecia vai ser mais ampla do que a profecia que você está tendo agora. Isso é uma explicação também. Então, isso que o Ibn Ezra vai falar, então que o malar, na verdade, é em nome de Deus, né? E ele dá um exemplo, é como alguém fala assim, olha a luz da lua. Olha a lua que está iluminando aqui. Mas a gente sabe que a lua não tem luz, é a luz do sol. Mas ninguém fala assim, olha a luz do sol
que está sendo refletida pela lua. Falou, olha a luz da lua, a mesma coisa, olha o anjo, olha Deus falando. Aí para a lua, mas não, mas na verdade vem do sol. Então, na verdade, a luz é de Deus, ou seja, a mensagem é Deus falando, mas através do anjo. Esse seria o exemplo que o Ibn Ezra traz, tá bom? Calma, só para ser didático. O Rava Bravanel vai falar o seguinte, que Elohim aqui é o anjo, e não Deus, né? E então, quando fala e Moshe sar lirot, né? Ele sai para ver Deus, né? Chama Elohim, ou seja, o anjo, porque Moshe viu essa visão quando ele estava acordado, então, porque tudo que a gente está explicando que é dentro da profecia é a opinião do Maimônides. Que se está vendo um anjo, é dentro da profecia, e tudo isso a gente viu nas aulas passadas, isso, que o Maimônides vai falar isso. O Rava Bravanel, ele vai discutir um pouco com o Maimônides e vai falar que não, que na verdade isso é fora da profecia. Que seria um milagre concreto acontecendo e tal. Então essa é a opinião do Rava Bravanel, que vai falar na verdade que é o anjo falando, e Moshe viu essa visão acordado na realidade, e realmente ele usa os seus sentimentos, os seus sentidos para ver. Sara ele, deixa eu ver mesmo, né? E aí quando ele vai lá, ele ouve Moshe, e ele entra na profecia. Seria o Rava Bravanel falou. O Malbim vai falar o seguinte, que Sara que ele se desvia para ver, é o que a gente falou, que Moshe tenta ascender o nível completo profético. Eu quero ter uma profecia ainda maior. A explicação do... Um segundo. Tá. Agora vamos entender o Moshe. Então, a gente entendeu que Elohim aqui, a princípio, é o anjo, que é um nível incompleto de profecia ainda. E aí o anjo vai lá, Moshe. Vai homem, né? Vai falar, eis-me aqui. Agora, por que repete Moshe? Porque chama Moshe. Né? Moisés. A gente vai ver que isso é um padrão que... Vou fazer uma pergunta rapidinho, antes de mostrar Hashem. Isso que a gente falou aqui, tipo, a explicação que você falou que o nome é Hashem, que antes era Elohim, que antes era Malach, foi tipo uma progressão, né? Sim. Mas não é que daqui pra frente Hashem vai se chamar, Moshe vai sempre se relacionar com Hashem, com o nome de Hashem. Sim. Então, ou ele caiu de nível depois, ou você entende que lá da África você vem provar que é uma progressão. Tipo, simplesmente está se revelando de uma forma e depois de outra forma, de outra forma. Então, o que a gente falou, o que o Ibn Ezra traz é o seguinte, que o nome Elohim pode ser também anjo, mas pode ser também Deus. É qualquer força imaterial, ou qualquer coisa que existe que não é corpóreo. Então, pode ser que em determinados contextos é Deus mesmo. Mas aqui, Elohim é o anjo, porque foi dito antes que tinha um anjo dentro do fogo. E aqui está escrito, e chamou o Elohim dentro da sarça. A gente sabe que o fogo estava escrito dentro da sarça. Então é o anjo que foi localizado já onde ele está. Então por questão de interpretação de texto, eles vão dizer que esse Elohim aqui é o anjo. Que faz mais sentido que seja o anjo. E daqui vai vir a interpretação. Então se é o anjo, porque o anjo de Moshe ele consegue ascender a um nível que não é através de anjo? Não, porque até agora é através de anjo. Porque Moshe ainda não ascendeu lá. Mas o próprio Mabne já especula sobre isso, ele fala que a opinião dele é que todo profeta ele sobe e desce de nível. E nem sempre Moshe tem um nível perfeito de profecia, às vezes ele desce, como por exemplo depois do bezerro de ouro durante 40 anos. Então existe variação para todos os profetas, inclusive para Moshe sim. Tá? Mas aí tem que ver caso a caso. Agora, o que é Moshe, certo? Então, a gente vê que o Natan falou que o Moshe, tem outros profetas que também são chamados Avraham, Shmuel. Tem alguns, né? Agora eu não vou lembrar. Tem mais outros. Yaakov. Tem mais um, se eu não me engano. Tá? Que vai ser chamado duas vezes. E daqui a gente vai ver o seguinte, que a princípio a ideia é o seguinte, que o primeiro nome é linguagem de zirizut, de agilidade, ou seja, Moshe, tipo, vai, tipo, se prontifique, né? Tipo, esteja preparado para a profecia que está vindo agora. Se prepare, que é isso, que exige preparação. Então, Moshe. E o segundo nome é uma linguagem de carinho. Ou seja, o primeiro é para te chamar. Tipo, quando estou chamando, oi, fulano, aí tu, que tá, sou eu. Ah, tá. É isso. E o segundo, Moshe, tipo, é quando você já está comunicando com a pessoa que já fez um canal de comunicação com você. Então, o primeiro é de agilidade, o segundo é de carinho. Outras explicações é que primeiro o nome é para chamar, mas como é uma profissão, um negócio meio tenso,
O segundo é para acalmar. Então, é o carinho. Tipo, Moshe, tipo, eu ouvi direito, não, Moshe, entendeu? O carinho, acalmar, tipo, entenda que está tendo uma profecia aqui, se prepare. Até porque a gente viu que todos os profetas têm profecia e eles ficam tremendo, com medo, se revirando e enfraquecendo e eles se caem sobre os pés. É uma coisa difícil. Então, Moshe, tá lá e... Moshe, tipo, fica calmo, tipo, se segura e tal. Diferente, isso os profetas. Diferente de Moshe com a profecia perfeita, que ele não cai sobre os joelhos, ele não fica fraco, continua em pé, né? Como a gente vai ver nesse caso, que Moshe não fica fraco depois, continua falando. Então essa é a explicação normal. A gente aprende também na Guemará que dessas vezes que Deus chama o profeta, a gente aprende que, na verdade, todas as profecias de todos os profetas, antes da profecia que está escrita na Torá vir, existe o chamado de Deus. Mas Deus não precisa chamar sempre, não precisa estar escrito na Torá sempre, sei lá, um profeta aí, Amós teve uma profecia. Não precisa falar, e Deus chamou Amós e dá a profecia. Mas saiba que se Deus falou com Amós, primeiro existiu Amós, aí Amós ouviu, e aí é profecia. Então, na verdade, de alguns lugares a gente aprende para o todo, ou seja, sempre antes da profecia existe um chamado. E esse chamado é uma coisa muito significativa, que é tipo assim, Deus está chamando o seu nome, está te chamando especificamente. Com todas as aspas que merecem isso que eu acabei de falar, mas tipo assim, imagina, Ilã, caraca, Deus me chamou, tipo, mas é tipo a professora, tipo, fala o teu nome, sabe meu nome. É Deus falando comigo. Então, e 2 vezes, por isso que a segunda vez é carinho mesmo, não é só para chamar, é carinho. Assim como a gente vê que tem um versículo na Torá que tem 5 vezes repetindo Bnei Israel, e fala o carinho que Deus tem por Bnei Israel, é como se fosse que é um pai que toda hora quer falar filho, né? Que é o carinho, né? Você chama sempre o nome da pessoa. Quando você mais ama, mais você chama, então o segundo é carinho. A explicação. Agora, porém, existe uma diferença. Aqui o Rabbeinu Bechai, o profeta fica assustado na primeira vez, né? E depois chama de novo para ele se concentrar, entender o que vai a mensagem, né? Isso a gente já viu, segundo concentrar, isso a gente já viu. A gente pode ver aqui do Yoshua, só são 3 versículos, rapidinho. Em Josué, capítulo 4, Yoshua, capítulo 5, desculpa, versículo 13, está escrito, vai Beiot Yoshua Bericó, e quando Josué estava em Jericó, vai sair nave, ele ergue seus olhos, vai irá e vê, Veneish Omer Lenegdó, um homem está parado perante ele, aqui esse homem a princípio é um anjo, ele vai falar depois que é um anjo, então um anjo, Vicharbosh Lufá Beadó, e uma espada desembainhada em sua mão, um homem com uma espada, vai ele Yoshua Elav, então vai ele Yoshua Elav, ou seja, Yoshua vai até ele, mesma coisa aqui, que a visão aqui é o anjo com a espada lá, é uma sarça, né, pegando fogo, e Moshe vai até, Yoshua vai até também, então ele vai até ele, né, vai Omer Eloi, fala para ele, Alá no ata im letzareino, ou seja, 13, como é traduzido isso, e José chegou a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Você é de povo, porque eles vão para fazer guerra, né, primeira guerra em Israel, você é da gente ou dos inimigos, né? Serém, 14, vai Omer, e fala o anjo, Ló, que ani sar tzavah Hashem, não, eu sou o ministro do exército de Deus, tzavah Hashem, Atabat, e eu vim agora, vai Paulo Yeshua Panav, aí quando ele sabe que é um anjo, vai Paulo Yeshua Panav, ele cai sobre sua face, ou seja, um tremor, é a profecia, tal, diferente de Moshe, que o Moshe não está escrito que vai Paulo Panav, que ele esconde o seu rosto, é diferente. Arza, para a terra, vai estar Ravui, se curva, Moshe não se curva. Porque todos os profetas, quando tem profecias, não ficam de pé, eles caem. Moshe continua de pé, certo? Vai Omer Eló. E falou então para ele, Madoni Medaber Lavdó, que o meu senhor está falando com o seu servo, ele está falando comigo, né? Moshe está falando comigo. Eu chamo a mesma coisa. 15. Vai Omer, Sartzavá Hashem, falou o ministro do exército de Deus, ele Yoshua, para Yoshua, Shanalecha Me'araglecha, tire o seu sapato dos seus pés, mesma coisa vai falar para Moshe é exatamente a mesma coisa? Não, porque aqui é Na'alecha e para Moshe é Ne'alecha, tem uma diferença, qual a diferença de Na'alecha para Ne'alecha?
Nealecha é no plural. E Naalecha é no singular. A gente vai ver isso daqui a pouco. Você tira Naalecha, o seu sapato, e para mostrar os seus sapatos. Seria a diferença? O que isso quer dizer? Isso quando chegar lá. Me'alraglecha. Que é Makom Asher Ata Omed Alav Kodesh Hu. Porque o lugar que você está é sagrado. Mesma coisa aqui. Mas para mostrar, ele fala que Admat Kodesh Hu. E não que Kodesh Hu. Não está escrito que é sagrado. Que é sagrado, sim, que é uma terra sagrada. Era a Embaixada de Israel. Embaixada de Israel. Os dois estão em Israel, né? Yoshua acabou de entrar em Israel, né? Não, Moshe não está, mas Yoshua sim. Moshe está no Har Sinai. Kodhu, vaias Yoshua Ken. E assim, Yoshua fez. E para Moshe não está escrito e assim Moshe fez. Então a gente vê aqui que essa parte da Torá com certeza está conversando com o que a gente está estudando, né? Então a gente vê que, sim, Yoshua, ele cai a face, né? Ele fica com medo, com temor. Então, a diferença aqui, vamos lá, o Moshe aqui, que Deus fala, tem uma diferença, que é o seguinte. Todos os profetas que está escrito na Torá o nome repetido, como Avraham, Yaakov, se a gente for ver na pontuação da Torá, nos Teamim, existe um psik entre um nome e outro. Então, quando a gente lê na Torá, vai ser assim, Avraham, tem uma pausa, Avraham, ou Yaakov, existe uma pausa entre os dois, né? Que seria o traço assim, né? O traço depois tem Avraham, traço Avraham, né? Um traço tipo não, uma barra é reto, né? Como chama esse em português? Na talquê, na sentença matemática, não é isso? É isso? No eixo Y. Deixa isso, não tá ótimo. Para todo mundo entender. Ou seja, tem um traço. Tá? Yaakov, e assim todos. Avraham. Vertical. Na vertical. Um traço na vertical, isso. Moshe não. Tá Moshe. E não só isso, como os sinais, os teamim, você vai ver que ele junta os dois Moshe, né? Vai o Moshe, tá junto. É uma expressão só. Moshe. Pausa. Vai Omer, né? Moshe está junto, diferente de todos os outros. Então, aqui já é uma alusão que mesmo todos os profetas que foram chamados, Moshe foi chamado sem interrupção, ou seja, diferenciado. Aqui é uma dica que tem na Torá, que é uma diferenciação na ideia de Moshe, certo? E aqui, quem vai explicar isso é o Rav Chaim Mivolozhin, que é o aluno do Netziv de Volozhin, que é o Rosh Hashiva. Não é aluno do Netziv, o aluno do maior aluno do Gal Nevina, que fundou a Yeshiva de Volozhin, que alguns Rosh Hashiva depois vai ser o Netziv de Volozhin por 40 anos. Mas o Chaim de Volozhin, que é um livro escrito pelos alunos dele, que chama Ruach Chaim, e vai começar a explicar que Moshe recebeu a Torá no Sinai, que Moshe recebe a Torá no Sinai, e ele começa a explicar sobre esse Moshe, que não tem pausa, diferente de todos que tem pausa, querendo dizer o seguinte, que a profecia para Moshe vem sem pausa, vem direto. E aí acaba lá que o nome representa a missão da pessoa, a essência da pessoa, então entre um nome, que é como se, porque repete, porque não fala um só, e aí não vai explicar que é a preparação, e sem a explicação é que um é como se fosse a alma, o outro é o corpo, né? Ou seja, vai falar e sempre entre a alma e o corpo, ou seja, a profecia chegando aqui até o mundo material vai ter uma interrupção, vai ter uma pausa, porque não tem como se conectar direto àquilo, certo? Por quê? Porque é o que a gente vai dizer, que é a profecia através de um anjo, ou seja, que existe uma lente que ofusca a profecia de todos os profetas, como a gente já falou. Então, mesmo quando Deus chama repetido, existe uma diferença entre a parte mais elevada daquele profeta que seria a sobrenatural com a natural aqui, existe um leve traço. Moshe não. Ou seja, quando chega em Moshe, vai até o final. Por isso que não é através de anjo e fala cara a cara com Deus. E por isso que a Torá foi entregue através de Moshe. Porque como a Torá que está no Shamayim, que está nos céus, chega na terra. Como é possível? A Torá que está no céu, que os anjos vão falar. Como você vai entregar para os seres humanos? Como chega na terra? Não dá para chegar na terra porque tem interrupção. Moshe, que foi o primeiro ser humano e único a romper essas fronteiras, então como se fosse que ele conseguiu chegar do lado de lá, e como ele fazia uma ponte daqui até lá, ele trouxe para a terra. Ou seja, foi um canal direto. E aí a Torá veio através de Moshe, por isso que Moshe que deu a Torá no Sinai. Que Moshe recebeu a Torá no Sinai. Sinai é onde Moshe está agora, de alguma forma, né?
Então, mostrando que Moshe ele tem um nível profético maior que os outros, seria a explicação aqui do Ruach Haim, do livro Ruach Haim, do Haim de Volozhin. Tá? O Orahaim vai falar, que ele vai falar, e Moshe vai falar direto, Inen, diferente de Shmuel, que quando Deus fala com o Shmuel, ele não entende, ele não fala, estou aqui, ele não entende, vai pro Eli, não sei o que lá, está me chamando, tal. Moshe não, ele já entende, quer dizer que ele entende melhor, ele compreende melhor do que o Shmuel Ha-Navi, o profeta. Quem foi o maior profeta depois de Moshe que existiu? Não, Yoshua. Que Masserá Yoshua, né? Entregou para Yoshua. Yoshua foi o maior profeta depois de Moshe que existiu, certo? Depois de Yoshua, aí tem um lapso na história de profecia que seria os juízes, que não... E aí, Shmuel Hanavi, que ele resgata a profecia e ele leva lá para o alto. Aí depois dele vai vir ter outros profetas, ou seja, Shmuel provavelmente deve ser o terceiro maior profeta. Sem tirar, sei lá, Haron, talvez Haron também e tal, e tirando Abraham, sabe como? Estou falando depois de Moshe, tipo, depois dessa geração, provavelmente o Shmuel é o maior dos profetas, que vai ensinar de aluno em aluno, e assim vai indo de aluno em aluno. Aí tem o Eliyahu Hanavi, mas com certeza Eliyahu Hanavi era menor do que Shmuel, porque é uma geração mais tardia, né? Que é a do aluno, sei lá, do Shmuel. Se bem que não, né? Que ele é Hanavi, é do Aryeh Hanavi, que é da época de Moshe, de acordo com o Midrash. Mas tudo bem, não vou entrar nos méritos. Até que vai diminuindo as profecias. Então, o próprio o Shmuel, quando ele começa, ele não entende, mas o Moshe já entende, mostrando um nível maior de compreensão profética, né, do Moshe. Então, vamos terminar, vamos só entrar no versículo seguinte, a gente termina. Vai Omer Atikravalão. Então vai falar, não se aproxime, Moshe. Antes de aproximar, Shana Alecha Me'al tire a sua nealecha, os seus sapatos, dos seus pés, que é a Makom, Asher Atalmed, que o lugar que você está, Alav, sobre ele, Admat, que você está de pé sobre ele, Admat Kodesh Hu, é um lugar sagrado. E a gente tem que entender o que é o local sagrado, se é o local físico, ou entenda que você está querendo alcançar níveis proféticos maiores, e saiba que o lugar que você está entrando agora é um lugar muito de alto nível. Então, para você conseguir, você tem que tirar seus sapatos. E os sapatos aqui não representam na questão literal, sapatos, e sim você tem que tirar aquilo que vai te fazer que pode ser uma desconexão com a profecia de maior nível, ou seja, da maior compreensão de Deus, maior conexão com Deus, né? Que seria representado aqui como os sapatos. Enquanto Yoshua ele só tira um sapato. Por quê? Porque Yoshua ele só vai galgar mais um nível, que é um nível que até então ele estava lá, você é um homem, é um anjo, ele fala, eu sou um anjo, tem que entrar na profecia, então tem que tirar um sapato, ou seja, para entrar na profecia, o que a gente vai chamar de profecia incompleta, Moshe vai ter que tirar 2 sapatos, ou seja, porque agora você vai ter que entrar na profecia incompleta, e depois vai ter que chegar na profecia completa. O que é um sapato? O sapato aqui vai representar, a gente vai ver melhor na próxima aula, não só prazeres, toda a materialidade, prazeres materiais e também toda a materialidade, você tem que se afastar do material o máximo possível para conseguir chegar. Então agora eu acho que acertou um pouco o que a gente tenta fazer em Yom Kippur, né? Sair para se elevar, ou seja, é o que o Yoshua precisa fazer, todos os profetas para se preparar para a profecia. E Moshe não, Moshe 2 sapatos, tudo material, para chegar na profecia incompleta, e depois precisa tirar o segundo sapato. Que o segundo sapato, o que seria? A imaginação, a faculdade imaginativa, com que todos os profetas têm. Esse você também tem que tirar. E aí você vai conseguir ser o Moshe, sem pausa no meio. E aí você vai chegar na profecia, que aí é logo depois, então. E aí, então, qual é a continuação? Não se aproxime, que é um lugar sagrado. Vai Omer Anochi Elohei Avir, a gente vai ver isso, vai se apresentar. E aí o que Moshe faz como consequência? Ele oculta a sua face. O que oculta a sua face? Eu não quero ver, ou seja, eu quero tirar a força imaginativa também. Ou seja, ele tira material, se prepara, aí fala, eu sou seu Deus, tal, Eloquei, ainda o nome é Elohim, né, o Deus dos seus antepassados, ou seja, eu sou aquele Deus que estou falando com você do mesmo nível que era o nível de Abraham, Yitzhak e Yaakov, que é uma profecia incompleta, que aqui Moshe vai fazer como consequência, ocultar a face, eu não quero ver. Ou seja, porque eu quero chegar no nível maior. Aí vai chegar no próximo versículo, aí vai Omer Anochi Elohei Avir aqui, cadê? Aí vai chegar no vai Omer Hashem, e vai falar a Deus com ele. Ou seja, ele vai chegar na profecia completa. Então a gente vai ver esse final da transição na aula que vem. Muito obrigado a todos que ficaram no caçamento.